Alimento diário, série Ministros da Nova Aliança. Minha graça te basta, esse é o título. Nós estamos na semana 4, sexta-feira, amém? Ler com oração. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 3. Os irmãos sabem que a prática de ler e orar é uma prática saudável de fazer dos versículos a nossa oração. Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, não nos deixe ser enganado. Senhor, nós sabemos que Satanás tem as suas astúcias. Senhor, não deixa também que nossa mente seja corrompida. Senhor, não nos deixe apartar desta simplicidade, Senhor, das purezas que são devidas ao Senhor. Senhor, antes guarda o nosso coração. O Senhor falou na sua palavra, que esta palavra guardaria a nossa mente e o nosso coração. Amém. O título de hoje é A Simplicidade e a Obediência para Fazer a Vontade de Deus. Somos cativos de Cristo, ou seja, fomos derrotados por Ele, para sujeitar-nos à sua vontade. Acerca disso, em 2 Coríntios, lemos: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Cristo é como um general que, após vencer a guerra, exibe em uma procissão os seus cativos, aqueles que foram subjugados e vencidos por ele. Como ministros da nova aliança, fomos derrotados por Cristo. Agora devemos segui-lo e fazer a sua vontade. Então, essa questão de ser derrotado pelo Senhor é muito importante. Para Deus, perder é vencer. Quando Jacó lutou com aquele homem ou com aquele anjo, né? Lembra que quando o Senhor o derrotou por meio de tocar na sua coxa, ele na verdade alcançou graça diante do Senhor. Então, toda vez que nós lutamos, contendemos com o Senhor nos vence, é porque o Senhor está nos aperfeiçoando um pouco mais. Então, foi falado na mensagem ontem para nós: convém que Cristo reine. Então, Cristo precisa nos vencer para reinar sobre nós e aí cumprir o seu plano. Amém? O perfume mencionado no versículo 15 é o sacrifício mencionado em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em Romanos 12, versículo 1. Esse perfume refere-se à fragrância especial proveniente da queimada do sacrifício no altar. É o aroma que sobe, agrada a Deus. Portanto, quando nos consagramos ao Senhor, colocamos a nossa vida no altar, entregamos-nos a Ele para fazer a sua vontade. Dessa maneira, exalamos um aroma agradável que sobe até o trono de Deus. Esse aroma agradável é a vontade de Cristo executada por meio da nossa entrega voluntária. Então, a nossa entrega voluntária gera a vontade de Cristo em nós, feita por meio de nós, por meio do nosso corpo, e isso é um aroma agradável a Deus, o Pai. E esse aroma sobe até o seu trono. Muito temos falado sobre a vontade de Deus, porém, para executá-la, são necessárias duas coisas: simplicidade e obediência. Vemos que o Senhor tem abençoado grandemente alguns projetos, como a comportagem dinâmica, como o Avança Jovem. Quando ouvimos o testemunho dos irmãos que está envolvido nesse projeto, ficamos surpresos. Senhor Jesus, ficamos surpresos com o resultado obtido. É algo impressionante.
Mas qual a razão para que o Senhor abençoe tanto? A simplicidade e a obediência à palavra de Deus. Irmãos, essa questão de simplicidade e obediência é maravilhosa, porque se nós, na nossa localidade, entendermos o que o Senhor tem falado, o que os irmãos responsáveis têm falado, e executar com simplicidade e obediência, certamente o Senhor triunfará nessa cidade. E aí o Evangelho vai chegar a todos os irmãos desta cidade ou na cidade de onde nós estamos. Amém? Senhor Jesus, essas duas virtudes contrastam com a incredulidade e a desobediência. No livro de Hebreus, vemos algumas advertências relacionadas a essas questões. Tende cuidado, irmãos, de jamais acontecer de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Hebreus 3, versículo 12, e Hebreus 4, versículo 11. Completando, porque também a nós fora anunciada as boas novas, como se deu com eles, ou seja, como se deu com o povo de Israel no deserto. Mas a palavra que ouviram, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Assim, a desobediência contrasta com a obediência e a incredulidade com a simplicidade. Uma vez que para crer devemos ser simples. Quando estamos em nossa mente, somos complicados e questionamos tudo. Parece que quanto mais tempo de vida cristã temos, mais complicado nos mostramos. Precisamos pedir ao Senhor, limpe nossa mente, retirando as coisas velhas, para que voltemos a ser simples. Orar ao Senhor e pedir: Senhor Jesus, Senhor, faça-me simples de novo. Senhor, limpa minha mente. Senhor, eu quero me apresentar como um sacrifício vivo. Isso vai nos tornar um pouco mais simples e de modo que nos voltemos ao Senhor. Os irmãos novos na fé são mais simples e obedientes. Espiritualmente, são como crianças que creem sem questionar. O apóstolo Paulo era simples. Podemos ver isso em alguns versículos. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Isso está em 2 Coríntios 1, versículo 12. A palavra santidade, em alguns manuscritos, ela quer dizer simplicidade. Paulo foi submetido a várias experiências difíceis, a ponto de desesperar da própria vida. Todavia, ele jamais usou da sabedoria humana para solucionar os seus problemas. Antes, com simplicidade, confiava no Deus que ressuscita os mortos. Paulo expôs a sua preocupação conosco. Receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11, 3. A complicação vem da nossa mente. A parte mais suscetível a cair nas ciladas de Satanás. Então a complicação, ela provém da nossa mente. E Satanás lança dardos inflamados na nossa mente, por isso ela é mais suscetível a se corromper, a cair nas ciladas de Satanás. Quando isso ocorre, perdemos a simplicidade. Nós começamos a questionar tudo e todos à nossa volta. Irmãos, eu tenho vivido essa realidade. Eu tenho experimentado a perca da simplicidade. Essas palavras, elas são para mim. Graças ao Senhor, que Ele nos faz voltar a Ele, nos dá o alimento diário, que nos faz refletir e colocar a mente no Espírito. Na carta aos Romanos, Paulo escreveu acerca da simplicidade e da obediência.
por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Note que aqui a obediência é por fé. A obediência não é por lógica, não é por uma resposta boa, não é por uma coisa, um arranjo lógico, né? Mas é uma obediência por fé. No final da carta, ele completa: a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Romanos 16, 19 e 26. Nesse versículo vemos o bom exemplo dos cristãos de Roma, que naquele tempo se tornaram modelo de obediência em todo o império. Além disso, vemos em outras passagens escritas por Paulo a importância dessa virtude, como em 2 Coríntios 2,9 e 2 Coríntios 7,15. Finalmente, veremos que o Senhor Jesus é o maior exemplo de obediência. O livro de Filipenses mostra que ele se despiu da majestade, assumiu a forma de servo, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, do 5 ao 8. Como ministros da nova aliança, precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. No livro de Hebreus, vemos que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Querido irmão, ouvinte, se Cristo aprendeu a ser obediente, quanto mais nós. Isso está em Hebreus 5, do 7 ao 8. Devemos aprender com ele a ser simples, despindo-nos de toda complicação. Não deixemos que o conhecimento roube nossa simplicidade. Ao receber a direção da palavra atual, da palavra profética, ou seja, da palavra que os irmãos têm nos falado, sejamos simples e obedientes, louvando o Senhor por meio da palavra. Irmãos, essa palavra é para nós. Então, os irmãos que estão conduzindo as igrejas, os irmãos responsáveis, os apóstolos, os profetas, os comportores, os irmãos do serviço de criança, do serviço de literatura, todos eles foram estabelecidos por Deus. A palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus. E nós precisamos ser simples e obedecer e louvar o Senhor por meio dessa obediência. Irmãos, quando nós somos obedientes, muitos irmãos louvam ao Senhor. Às vezes nós somos obedientes. Ontem aconteceu um fato comigo e eu passei por uma situação em que muitas pessoas louvaram ao Senhor por causa dessa situação. Mas muitos deles não sabem que eu tive que ser primeiro obediente ao Senhor, mesmo que doa em mim. Mas quando nós somos obedientes por fé, outras pessoas louvam ao Senhor. E é essa a vontade de Deus, que a vontade de Cristo Jesus se cumpra em nós, o plano, e as pessoas louvem a Deus. Deus seja louvado por meio desse plano. Amém? Pergunta: o que está em contraste com a simplicidade e a obediência segundo a leitura de hoje? Responde aqui nos comentários que eu quero saber. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Quero encorajar os irmãos a lerem o alimento diário. Os irmãos que ainda não têm, possam solicitar. Tem um link aqui embaixo. Se for no grupo da igreja, pode falar com o seu grupo, seu líder do grupo de GFCM, com o irmão responsável da literatura da sua localidade. Amém? Jesus é o nosso Senhor.